Bom dia, tudo bem com você? Comigo está muito bem, graças a Deus. Hoje é domingo, dia de nós cultuarmos a Deus, o dia do Senhor. E com isso, nós vamos aprender da sua palavra também. Hoje, se Deus quiser, nós vamos concluir a segunda parte do livro de Ruth. Você se lembra? Nós estudamos o capítulo 1 e 2 da semana passada e hoje nós vamos concluir o livro, se Deus quiser. Você já está com a sua Bíblia na mão? Já está com o seu papai do lado, sua mamãe do outro? Convide eles a participar contigo. Vamos lá. Essa é uma imagem que ilustra o capítulo 3 do livro de Ruth. Mas antes de nós entrarmos no capítulo 3, nós precisamos recordar alguns pontos. Bom, se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, então clica no link aqui em cima que você vai ser direcionado para lá. E aí quando você voltar para cá, já vai estar sabendo de tudo. Mas para você que já assistiu a primeira parte, vamos fazer um exercício de memória. Primeiro, em relação ao seu contexto. Esse período do livro de Ruth é aquele período logo depois ali do tempo dos juízes, o tempo em que o povo vivia fazendo as coisas achando que aquilo era certo, quando na realidade eles estavam sendo desobedientes a Deus. Deus ainda foi muito misericordioso, porque sempre quando o povo se arrependia, ele levantava um juiz para que libertasse o povo. Eu acho que você já se lembra disso. Então você vai se lembrar que no capítulo 1 nós vimos a respeito da amargura da vida de Noemi e Ruth. Mas até então Ruth ainda estava ali, como a nora de Noemi. Vocês vão se lembrar que Noemi, ela perdeu o seu esposo e seus 2 filhos. Um destes filhos era o marido de Ruth. E por que a amargura? Porque ela estava voltando viúva e sem nenhum filho para lhe ajudar a obter o sustento, para obter o próprio alimento. Isso para ela era muito ruim. Ela sentia que Deus havia pesado a sua mão sobre ela. E ela sabia que não deveria ter saído da terra da sua casa. Porque fazendo isso, ela foi para a terra estranha, terra de povo idólatra, terra de povo que adorava outros deuses. Pois bem, no capítulo 2, então, a gente viu a Ruth indo colher as espigas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei do Senhor, daquilo que caía da mão dos colhedores. Ela estava na terra onde o seu senhor, Boaz, era dono de tudo. Ele era um homem muito rico e era parente de Noemi, parente de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Você vai se lembrar, porque quando então Ruth volta para sua sogra e diz: olha, Noemi, eu recebi muito da terra de um senhor chamado Boaz. E então Noemi diz: ele será o nosso resgatador. E foi então que nós aprendemos a respeito de dois períodos da lei do Senhor, conhecido como a lei da redenção da terra e a lei do levirato. Você deve se lembrar a respeito, mas nós vamos tratar já de novo. E agora no capítulo 3, nós vamos perceber que Noemi explica tudinho para Ruth como ela deve proceder, como ela deve fazer. Ela sabe que Boaz, por ser seu parente, por ser seu chegado, essa é a palavra que vocês vão encontrar na Bíblia, ele pode ser o seu resgatador. Ele pode prover uma solução para a sua dificuldade ali temporal, dificuldade momentânea, tanto dela quanto de Ruth. Noemi então explica: Ruth, fique muito bonita, vista-se muito bem e vá se encontrar com Boaz logo depois que ele trabalhar, que ele se alimentar. Ele vai para um lugar conhecido como Eira e lá ele vai descansar. Depois que ele fizer isso, você vai até ele sem que ele te perceba, descalce os pés dele e então durma aos seus pés. Isso porque Noemi entendia que, por Ruth ser mais jovem, poderia ser até esposa
de Boaz. E se ela fosse esposa de Boaz, Boaz poderia dar a ela um descendente. E é exatamente assim que acontece. Ruth obedece tudinho quanto sua sogra disse. Mas podemos perceber que Ruth não faz nada contra a sua vontade. Nós podemos lembrar como Ruth ficou maravilhada, ficou feliz com a generosidade, com a bondade de Boaz. Isso despertou nela encanto. Então ela faz isso também conforme sua vontade, conforme o seu sentimento naquele momento. E ela, ao chegar e esperar Boaz descansar, ela vai e faz tudinho, certinho, como a sua sogra tinha dito. Boaz desperta no meio da noite e fica todo assustado, porque ele vê Ruth ali e percebe, e agora, né? Então Ruth levanta e diz assim: estenda a tua capa sobre a tua serva, que significa o mesmo, me tome por tua esposa. Boaz fica muito feliz com isso que acontece, porque ele percebe que Ruth age com muito amor, de uma forma muito bondosa para com a sua sogra, e também ela toma uma decisão muito madura, muito prudente, de obedecer ao mandamento de Deus e procurar alguém que pudesse lhe ajudar. Mas isso, então, permite com que ele, sabendo como proceder, como fazer, porque também conhece a lei do Senhor, tome certo cuidado antes de assumir qualquer compromisso. Ele vai dizer assim para ela: eu aceito ser o seu resgatador, mas tem alguém que é mais próximo, mais chegado do que eu. Somente poderei fazer isso se ele decidir por não fazer. E então volta Ruth até a sua sogra e explica tudo o que aconteceu. Sua sogra disse assim: minha querida, você vai ver que até o final do dia de hoje ele vai resolver isso para você. Muito bem. Esta imagem ilustra o momento em que Ruth estava aos pés de Boaz. E disso a gente pode destacar 2 pontos muito importantes. O primeiro é em relação a Ruth, porque ela foi obediente à sua sogra. Ela obedeceu à sua sogra, que também estava em obediência à lei de Deus. A você, pequenino, saiba que você deve obedecer aos seus pais, viu? Com isso você os honra. Você se lembra do 5º mandamento? Honra teu pai e a tua mãe? O que Ruth está fazendo é exatamente isso. Não tendo seu pai e a sua mãe ali por perto, quem faz o papel de pai e mãe dela é a sua sogra Noemi. E ela acata tudinho, de acordo com a lei de Deus, o que deve ser feito. O segundo ponto é o compromisso com o mandamento do Senhor. A gente não deve agir de qualquer forma para com a lei de Deus. Aquilo que Deus diz para que a gente deve fazer, tudo quanto e como nós devemos agir, não pode ser tratado de qualquer forma. Foi isso que demonstrou Boaz. Boaz sabia que existia um parente mais chegado do que ele e que antes mesmo dele assumir qualquer compromisso, ele deveria consultá-lo. Isso deve nos servir de exemplo. Chegamos no capítulo 4. Nós estamos quase no fim. E a gente vai perceber que Boaz faz exatamente como Noemi disse que ele faria. Faz tudo muito rápido. Foi procurar resolver isso tão cedo. Juntou um grupo de pessoas para serem testemunhas. E ele chama esse parente que é mais chegado. E conforme o mandamento, conforme a lei de Deus, que vocês vão encontrar lá em Deuteronômio capítulo 25, do verso 5 ao 10, ele dá a oportunidade daquele que é o parente mais próximo de Elimeleque de ser o resgatador. Mas como ele não quis, então Boaz pôde ser o grande resgatador deles. Boaz vai então e se casa com Ruth. Agora ele pode se casar com Ruth. E fez tudo quanto havia prometido para ela. Se tornou o seu resgatador. Comprou e resolveu o problema das terras de Elimeleque, dando agora oportunidade, inclusive, da sua sogra, a sogra de Ruth, Noemi, ter uma vida melhor,
uma vida com melhores condições. Boaz literalmente ajuda as duas. Ele foi o resgatador delas e ele que escolheu ser. Com isso, nós vimos que Deus é tão bom que Ele abençoa grandemente a Ruth, dando a ela agora um filho. E o nome desse filho é Obed. E nós vamos ver lá no versículo 17 que esse Obed, ele é o pai de Jessé e o avô do rei Davi. Meus amiguinhos, nós chegamos no final dessa magnífica, dessa lindíssima história e nós pudemos perceber o quão Deus é misericordioso, o quão Deus, o nosso Deus, é bondoso. Ele está presente de ponto a ponto nessa história. Desde lá, quando Ele concede um coração transformado, um coração novo a Ruth, para que ela possa crer nele, para que ela possa querer segui-lo, seguindo junto de sua sogra, uma estrangeira que vem de lá de terras estranhas, que adora deuses estranhos, passa a viver em Israel, seguindo a sua sogra, tudo isso para auxiliá-la. E então Deus é benevolente e concede um coração de um homem tão generoso quanto o de Boaz, por esposo, para que fosse o seu esposo. E é do relacionamento de Boaz e de Ruth que nasce Obed, que nasce Jessé, que nasce Davi, e nós sabemos que de Davi vem a linhagem do nosso Rei e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo acontece pela providência do nosso Deus. E quanto ao nosso Senhor e Jesus Cristo, nós temos alguns princípios muito interessantes que acontecem nessa história. Nós podemos ver ali algo das ações de Boaz, que são muito próximos ao que o nosso Senhor faz por nós. E eu cito 2 exemplos rapidinho. Eu vou pedir para que você acompanhe na sua Bíblia. Chame seu papai, chame sua mamãe. Peça para que ele leia junto com você. Eu vou ler esses 2 textos. O primeiro é de João, capítulo 10, no verso 17 e 18. João, capítulo 10, 17 e 18. E diz assim: Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quem diz essas palavras é o nosso Senhor Jesus. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Vocês sabem que a lei do resgatador, ela deveria acontecer se o resgatador quiser resgatar a sua família. A família do seu irmão, a família do seu primo, as terras do seu irmão, as terras do seu primo. Ele não era obrigado a fazer. Ele precisava querer fazer. E isso é um ponto importante. Jesus é o nosso resgatador. Ele cumpre o mesmo papel. Aliás, ele cumpre um papel muito maior do que foi o de Boaz para com Ruth e Noemi. Ele faz isso, Jesus faz isso para a sua igreja, para mim, para você, para o seu papai, para a sua mamãe, para todos aqueles que creem no seu nome. E ele faz isso de espontânea vontade. Mas isso também nos serve de uma declaração maior de amor. E agora eu peço para que você abra lá o texto de Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, dos versos 8 a 11. Eu farei a leitura. Acompanhe na sua Bíblia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte
do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oh, meu amiguinho, meu jovem, Jesus é o nosso grande resgatador. Ele nos resgata com o preço da sua própria vida. E tudo isso para que nós tenhamos relacionamento com Deus. Ele nos reconcilia com Deus. O resgate de Boaz proveu a Noemi e a Ruth terra, alimento, esperança, porque estavam ali habitando no lugar que era conhecido como terra do Senhor, a terra de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus nos resgata para uma nova vida. Nos resgata e nos concede todas essas coisas em um conceito muito mais elevado, muito maior. Jesus é o nosso grande resgatador. Ele está presente nessa história. Que Deus te abençoe e te dê graça. Que você possa crer no nome dele, Jesus. Que ele seja o seu resgatador também. Deus te abençoe. Bom, meu amiguinho, nós vamos estudar na semana que vem, se assim Deus quiser, o livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1. Fique com Deus. Um abraço.